Eu só sei que a Bianca é a moça que não fala palavrão. É Muito a moça bem. que não fala palavra. Tem que eu ponho pensar. pi, né? Ela não fala no ar palavra. Não, mas ela já tá acostumada, porque aqui só ela que não fala. Também com o Walter aí tem que acostumar, né? Pô, por que eu? Não, nada. Pô, é foda assim. Fantástica. Saudações, galera. Estamos de volta com o Papo Fantástico. Esse aqui é a 5ª temporada, é isso? Sim. Qual é o número desse aqui, então, Alba? Tá começando a temporada, né, ô velho burro? É o primeiro. Ah, não, mas olha só, Não, tem que falar. É pegadinha. Esse aqui acho que é o 63, viu? Nossa, como a gente é prolixo. Na verdade, é porque fica só de 15 em 15, mas na verdade, acho que, se eu não me engano, esse aqui é o 63. Então toda temporada tem uma novidade imbecil que o Luiz inventa. A dessa daqui, né, vai ser o seguinte: a gente vai alternar. Vai ser gravação com editores, depois com um autor e um temático. Sempre assim alternando os papos. E também vamos continuar alternando os apresentadores, é isso? Isso. O chefe manda. A gente xinga, mas deixa de mandar. Então essa temporada a gente vai começar com o Marcelo Amado, que é da editora Estronho e do site Estronho e Esquésito. Ainda é, né? Estronho e Esquésito, né? Olá, estranhos, beleza? Apresentar aqui os participantes. Eu, Walter Tierno. Agora vai as meninas. Vai com adjetivos, viu? A glamourosa Alba Milena. Oi, gente. Que saudade de vocês. A gloriosa Simone ou Marques. Oi, gente. Sobrevivi. Estou de volta. A gostosa Bianca Briones. Oi, gente, tô com vergonha. Não, Walter, eu quero ser gostosa. Que coisa. E agora os meninos, né? Só tem um. É o gorgolejante Luiz. Vou procurar no dicionário. Tinha que ser tudo adjetivo com G, né? Gorgolejante, é bom, hein? Gostou? Parece, não, Luiz, não, vou ficar quieto. Simone, pra que é o beijo de hoje? Beijo? Opa! Eu quero mandar então o beijo hoje para... Deixa eu sortear aqui, peraí. Vou mandar o beijo hoje para Adriana Vargas, que é a assistente e a editora lá da Modo, que tá trabalhando bastante e merece um carinho especial. Então, outra novidade, cada um vai fazer a pergunta. Começa a Alba perguntando aqui. Começa, eu não tenho medo de você não, porque o meu editor me passou uma pausa. Exatamente. Fala aí, capitão. Vou começar. Eu não consigo. É Marcelo, é Amado, é Estronho. Eu preciso de um direcionamento. Como eu te chamo? Qualquer jeito. Não, então, mas não é qualquer jeito. Eu preciso de um direcionamento. Tem gente que me chama de Amado, de MD, de Marcelo. O Robert me chama de Vadia, então tudo faz. Então beleza, Vadia, vamos lá. Não, é sério, eu fico perdida. Marcelo, eu escolho. Pode ser Marcelo. Marcelo, então tá. Marcelo, vamos lá. O site Estronho e Esquésito desde 96, né? Isso. Como foi a transformação do site? De quem foi a ideia do site e editora? E já colocando junto na pergunta, uma curiosidade minha, por que a editora é só Estronho e o Esquésito não tá? Bom, do site para editora, na verdade, não foi... Era uma ideia minha antiga de um dia poder colocar os contos que eram publicados no site, né? Montar um livro, uma coletânea, uma antologia. Não pensava exatamente na editora, na época. Pensava em fazer uma parceria com alguma outra editora e lançar esses contos. Mas aí foram acontecendo coisas, eu fui tentar publicar meu livro Aos Olhos da Morte, primeiro com uma certa editora trambiqueira. Nomes. Não. Ultimamente eu estou segurando a minha língua um pouquinho mais, que senão dá confusão. Mas aí o que aconteceu? Eu já tinha assinado um contrato com essa editora e já estava para sair o livro, ia sair na Bienal de São Paulo e tal. Só que aí eles começaram a querer trocar a capa, colocar uma capa que não tinha absolutamente nada a ver com o meu livro. E uma diagramação super porca, muito, muito ridícula, e eu fui
falei que se fosse com aquela capa que não ia ter jogo. Bom, aí rolou de cancela contrato e tal, e como eu já conhecia o Eduardo da Literata, falei para ele o que estava acontecendo, ele resolveu me dar essa chance. A gente foi publicar o meu livro lá, e surgiu a ideia, a gente conversando, eu e ele, tal, de colocar a marca do Estronho, para o pessoal já me conhecia, né, como webmaster do Estronho e tal, surgiu essa ideia. Daí veio também a ideia de fazer a série Extraneos, convidando 7 autores e os outros entrariam em seleção. E uma coisa que eu bati o pé na época, que falei com o Edu, e que outras editoras talvez não aceitariam naquela época, que eu não queria cobrar de autor, né? Não achava justo cobrar de autor. Apesar de que eu já paguei para publicar, não vou falar, não vou cuspir no prato que eu comi, mas eu acho que passou a época, não existe, não precisa mais disso. As primeiras antologias, igual Necrópole, que eu participei e tal, era outra realidade. As gráficas cobravam muito mais caro. Era muito mais caro para você fazer um projeto, colocar um projeto no papel e jogar no mercado. Não precisa disso mais. Apesar de que as gráficas ainda têm um preço um pouco salgado para baixa tiragem, que é o nosso caso, mas não vejo necessidade mais de se cobrar de autor. Acho que é querer se aproveitar da situação. Não existe isso. Se você não quer ter custo, então não abre uma editora. Não quer brincar de editor, então não brinca com o sonho dos outros. Mas enfim, voltando lá atrás, veio Extraneos e acabou que eu comecei a fazer diagramação, né, cuidar de tudo, tal. Gostei, achei legal a ideia. Tinha umas ideias meio malucas na cabeça, de fazer umas antologias meio doidas. O Extraneous já foi meio assim, o Edu já ficou meio na dúvida se ele pegava ou não, depois ele gostou da ideia. Que era, o primeiro volume era misturar ficção científica com Idade Média. Né, todo mundo achou uma loucura e tal, deu super certo. E com isso, como ele não ia muito seguir as loucuras que a gente queria fazer, eu parti para a editora Estronho, aproveitando o nome do Estronho Esquésito. Respondendo essa outra pergunta, justamente para diferenciar, ainda se confundem muito Estronho Esquésito e Estronho. Então, se tivesse o mesmo nome, ia dar mais confusão ainda. Então, Estronho Esquésito é o site de entretenimento, é o site que publica contos sem revisão, a gente só vê se está dentro do contexto e publica. Tem muito erro, muita coisa lá. O objetivo dele é justamente esse, é dar a cara a tapa, o autor chega lá e o pessoal vota, lê, critica, tá cheio de erro. Agora, diferente da editora Estronho. Então, por isso a diferença dos nomes. Continua Estronho Esquésito para o site e a editora fica só Estronho mesmo. Não sei se vou estar sendo muito burra na minha pergunta, tá? Mas eu preciso saber, porque eu sou muito curiosa. Eu imagino, você é o Estronho e tem uma pessoa que é o Esquésito, é isso ou eu tô louca? Não, você tá louca. Então tá bom. Então beleza, ok. Na verdade, Estronho... Eu imaginava, olha, eu sou tão louca que tipo, eles brigaram mesmo. Eu vou embora o cara. Parece uma dupla sertaneja. Exatamente. Ai, gente, eu não quero mais ver de Esquésito, aquele cara estranho. Não. O Estronho Esquésito, tem até a história lá no site. O Estronho, o nome veio por causa de um amigo meu. Na época não tinha internet ainda, era BBS ainda. Tudo que era estranho, ele falava que era estronho. Ficou isso. Quando surgiu a internet e eu quis fazer alguma coisa, tava brincando de aprender HTML e nasceu o site por causa de uma notícia lá que saiu no estado de Minas, falando que um presidiário japonês tinha suicidado engolindo um rolo de papel higiênico. Eu falei, pô, isso é estronho demais, né? E aí veio a ideia de colocar causos e lendas. Na época não tinha conto ainda, causos e lendas. E sempre que esse meu amigo falava estronho, eu falava, realmente Esquésito isso. E ficou essa brincadeira. Quando veio a ideia do site, a primeira coisa que veio na cabeça, Estronho Esquésito. E ficou. Seria algo estranho e esquisito. Exatamente. É mais do que estranho, é estronho. Qual que é hoje, né, a editora Estronho, a linha editorial? Vocês têm muitas publicações nacionais, vocês estão publicando só nacional? Ou qual é a linha editorial da editora Estronho? Bom, na verdade, a Estronho, quando a gente decidiu, quer dizer, eu decidi primeiro, depois a Célia Borges entrou nessa junto comigo, nessa parceria, já tinha um pouco de conhecimento lá do literatura infanto-juvenil, principalmente, e quando a gente teve a ideia de montar a Estronho,
ficou decidido sim, ia ser um pouco mais voltada para a literatura fantástica, quer dizer, principalmente para a literatura fantástica, mas não nos prenderíamos a nenhum gênero, nada disso. Então, a nossa linha editorial, na verdade, é o que a gente gosta. Então, se a gente lê um original, ou tem ideia para uma antologia, e curte a ideia, acha legal, é o primeiro ponto, assim, principal. Ah, vai vender, não vai? Claro, a gente, como editora, você tem que olhar isso. Mas, na Estronho, a gente não olha tanto isso. Por quê? Porque, primeiro, que a Estronho a editora não é o meu ganha-pão principal, né? O objetivo dela sempre foi, e vai continuar sendo, dar chance para novos autores. Ok, vamos publicar autores conhecidos? Claro, né? Porque tem que ter essa mescla, senão os novos autores não se vendem sozinhos. Então, tem que ter essa mistura e que tem dado certo até agora. Agora, eu tenho projetos na Estronho que a gente curtiu, que a gente gosta muito, que eu gosto muito até hoje, e que não vendem. Mas, quer dizer, não é que não vendem, eles vendem bem menos que os outros. Deixaria de publicar? Não, porque a gente gosta, a gente curte. Nós deixaríamos de publicar aqueles, claro, tem arrependimentos também de coisas que não ficaram do jeito que a gente queria, né, coisas que foram decepcionantes por outros motivos, isso a gente não publicaria mais. Mas nunca a gente olha assim, comercialmente falando, isso vale a pena? Então, é o que a gente gosta, a gente publica. Vocês são em quantas pessoas hoje na editora? Fixo, só eu e a Célia. E tem outros colaboradores, né? Agora tem uma equipe fazendo revisão junto com a gente, né? A revisão, no começo, foi um problema um pouco grave nos primeiros livros da editora. Era só a Célia que fazia, e não é por culpa dela. A culpa, eu já até citei isso numa outra entrevista, e colocamos no site, inclusive, um pedido de desculpas, que a culpa foi mais minha do que dela, porque a pressão que eu fazia para soltar os livros rápidos, que a gente queria muito volume de títulos e tal, e isso não deu certo. Então, eu assumi o erro, a gente pediu desculpa para o público. Alguns livros saíram com muitos erros, mas já foram corrigidos, rodaram, né, foi rodado nova tiragem, está tudo corrigido. E agora a gente está com a equipe, com o pessoal colaborando mesmo com a revisão, com leitura crítica também. Agora está entrando a Tânia Souza com leitura crítica, Bia Machado, a Gláucia, o pessoal fazendo revisão. E alguns ilustradores, Capiço, o Walter mesmo está num projeto nosso, que é o Cantando um Blues, com as caricaturas muito legais. O autor, aliás, Walter, o cara adorou a caricatura dele. Ficou lá me mandando e-mail de 10 em 10 minutos, falando, cara, não estou acreditando, ficou muito legal. Então, assim, a gente está reunindo uma equipe mais de colaboradores mesmo. Fixo, só eu e a Célia. Só explicando, o cara que fez o elogio lá, ele tem 9 graus de miopia, tá? Nossa. Não, eu só ia citar alguns dos livros de vocês do catálogo, que tem muita gente conhecida, né, que já participou até de alguns papos. Tem o do Adriano Siqueira, né, o Adorável Noite. Sim. Tem o Insanas é uma coletânea, né? É uma antologia, né? Isso. De contos que acho que a Laila Ribeiro participou, né? Que eu lembro de ter visto ela sobre livros. E vocês também estão lançando o livro, se eu não me engano, no final desse ano, de uma outra colaboradora aqui, que é a Annie Kelly, né? Isso. Que é o Territórios Invisíveis. Exatamente. O ilustrador já leu o livro dela, leu o original, já está trabalhando em cima. Que as ilustrações da capa vai ser todo... A gente não vai mais... Porque você vai ver que no começo, a maior parte dos nossos livros são de imagens compradas, não exclusivas, claro, porque senão fica muito caro. E agora a gente está partindo para fazer capas exclusivas mesmo, com ilustração, tal, ou até mesmo fotografia, mas vai ser exclusivo. Você está falando de edição agora, de revisão e até de conteúdo. A gente, quando conversou com o Richard Eggs, ele disse que tem muita dificuldade com o autor nacional, um certo protecionismo com a obra e de não querer que o editor ponha a mão e que peça para mudar alguma coisa. Você edita mesmo? Você faz essa revisão de conteúdo, Marcelo, ou barra mesmo no autor e você deixa passar? Olha, depende. Em antologia a gente faz pouco isso, porque como chega muito conto, tem antologia que chega muita coisa boa. Então, o primeiro critério, nesse caso, é aquilo que está mais redondinho é que vai passar. Então, em antologia é muito difícil a gente pedir para o autor alterar uma coisa ou outra. Acontece, mas é coisa boba também, né? Às vezes
uma frase que não ficou legal, deu um sentido meio pejorativo, ou um final que não estava ali meio confuso e tal. Em romance, aí a gente já pode mexer, a gente já mexe um pouquinho mais, né, dependendo também. Tem coisa que não precisa fazer muita coisa, igual tem coisa que não precisa fazer muita coisa, ficou ótimo, né? Precisa de uma revisão nessa frase. Podia ser um título de um livro. Distúrbio, por exemplo, que é da Valentina, a gente não precisou mexer muito. Foi muito pouca coisa mesmo. Mas o Richard tem razão, tem um certo... O autor brasileiro ele não gosta muito que mexa no texto, não tem essa... Velha passionalidade. E a gente conversando nos bastidores, né, trocando ideia, você vê muito disso, assim, o cara, editor reclamando de autor que não aceita, acha que o texto dele é o melhor do mundo, porque a tia gostou, porque a mãe gostou, o namorado gostou, então ele tem que ser o melhor do mundo. Eu acho legal comentar isso para passar para o autor que está começando agora, porque eu quero dizer, a posição, assim, eu perguntei para o Richard e quero falar para você qual a posição. Por exemplo, o texto é ótimo, você acha que vai até rodar bem, mas tem ali uma parte que você acha que não está funcionando e não tem como deixar passar, que não vai dar uma estragada no texto. O autor bate o pé e fala que não. Você mesmo assim paga a publicação e aposta ou você manda merda e pronto? Olha, já aconteceu de um livro bom, enfim, de um autor... Ai, gente, fala o nome, o Walter coloca, Pia, eu quero saber. É interessante saber as picuinhas. Um autor X que a gente falou que tinha algumas frases que estavam redundantes, tinha coisa que estava, tipo, 3 palavras para falar a mesma coisa, o autor bateu o pé, foi até mal educado, falou que sabia o que estava fazendo e tal. E, por idiotice minha, vamos dizer assim, por querer, porque é amigo, né, não sei o que, deixei passar. Hoje, eu mandaria a merda com todas as letras. E a gente separa muito isso na Estronha. Amizade é uma coisa, a publicação é outra. Eu já errei com esse negócio de amizade no começo, não vou errar mais. E infelizmente, ou felizmente, tem hora que você vê quem é seu amigo e quem não é. Quando você fala um não, aí começa a meter o pau e tal, porque não passou na sua antologia. E tem aqueles que são profissionais ou que estão tentando realmente ser profissionais. A gente tem casos aqui de autores que tentaram 2, 3, 4 vezes, não passaram nas antologias, continuaram tentando e agora estão sendo publicados, porque melhoraram, correram atrás, foram procurar saber por que não foi legal, procurar saber por que não passou. Muitas vezes tem autor que não passa e fica de mimimi no Facebook, no Twitter e tal, sem procurar saber. Não é porque a gente não gostou do conto dele, não é sempre por causa disso. É porque às vezes... igual eu falei, tem muitos contos, às vezes uma Insanas, por exemplo, Steampunk, não, Steampunk até que não tanto, mas Insanas, Cursed City, mas qual que eu estou lembrando aqui? Bom, essas antologias, por exemplo, tiveram muitos contos, muitas inscrições. Então, não é questão de que a gente não gostou daquele conto, teve conto melhor, que se encaixou melhor na proposta, né? Então, é meio complicado. Lidar com o autor é complicado. E quando é seu amigo, ou aspas, amigo, pior ainda. Eu acho que aí entra na outra questão que a gente tinha também, para você, que quais seriam esses desafios mesmo em apostar em autores nacionais, né? Porque a gente sabe que ainda tem muito preconceito por parte dos leitores, né? Sim. Para chegar no leitor ainda é uma parede ali que para ultrapassar é difícil. E como é que o mercado, como você sente assim, o mercado também reagindo aos autores nacionais? Então, que desafios você está enfrentando, né, para publicar autores nacionais? E como que você está sentindo a reação do mercado? Até aproveitando uma coisa que você falou aí, né, ainda existe um preconceito muito grande. E é engraçado porque tem editores e até autores que ridicularizam a gente no Facebook ou no Twitter quando a gente fala isso, né? Que existe esse preconceito, que é bobagem, quem fala isso não sabe o que está falando. Bom, a gente sabe sim, porque eu tenho contato, não é só pela internet, não é só com os autores. A gente faz encontro com o Estronha Móvel, a gente bate papo com o pessoal que vai, ainda é pouco, são poucas as pessoas que vão, mas são opiniões diferentes. Nos eventos da Estronha, principalmente em São Paulo, que enche. Aqui em BH é sempre fraco, o pessoal aqui em BH é meio devagar para literatura fantástica, mas em São Paulo sempre enche, a gente está sempre trocando ideia. Existe esse preconceito, sim. Quando você chega principalmente num evento que não é de literatura fantástica,
né? Porque é muito fácil você falar, não tem, porque os eventos de literatura fantástica estão sempre cheios, o pessoal comprando. Ok, beleza, tomara que continue enchendo, só que são sempre as mesmas pessoas. A maioria, né, é o pessoal que a gente já conhece, que vai em todo evento nosso. Claro que são sempre muito bem-vindos, vão continuar sendo super bem-vindos, mas o que a gente quer é atrair mais público também, né? Continuar mantendo esse pessoal que curte mesmo, que é o pessoal que alimenta a editora, vamos dizer assim, em relação a críticas construtivas, que é muito melhor do que muito crítico que fica com a bundinha sentada atrás da cadeira metendo pau nos outros. A gente prefere ouvir esse tipo de crítica. E o que você falou, acontece sim. O pessoal fala que não, mas acontece sim. Você pega um evento que não é de literatura fantástica e pergunta pro pessoal, tem esse livro, você vai oferecer? Mas é de autor nacional? É a primeira coisa que você escuta. Quem é esse cara? É brasileiro? Nesse tom, né? Então, teve um evento que a gente fez aqui em BH mesmo, numa cervejaria, e a gente ficou bem na porta de entrada, assim. Então, passava uma galera para ir sentar, estudante, tá perto de faculdade, estudante, veja bem. O pessoal parava, olhava os livros. De quem que isso aqui é? Não conheço esse autor. Aí a gente falava, não, é um autor nacional. É nacional. Soltava o livro. Tá? Então, não me venha esse pessoal falar que não existe preconceito, porque existe. Não existe dentro do nosso meio, óbvio, né? Mas fora ainda dele, bem, né? Que pelo menos no meio. Pelo amor de Deus, né? Mas existe bastante. Existe. Mas eu acho que eu vou até ser um pouco de advogado do diabo aqui, mas eu acho que, de verdade, o preconceito com o autor nacional quem tem culpa, tem alguns autores nacionais que têm culpa nesse ponto. Sim, eu ia chegar nesse ponto aí, eu concordo com você. São os livros que às vezes a gente pega e você começa a ler e você fala, puta, que merda é essa? Como isso aqui foi publicado? Não, aí eu concordo com você e não é só culpa do autor, é culpa de editora. Exatamente. De aspas editora, né? De agentes literários, aspas também. Não vou aqui meter o pau em todo agente literário, porque tem gente legal no meio, mas tem muito picareta. Por mais polêmico que seja, eu sei de um editor, um dono de editora que antes era meu amigo e agora mete o pau em mim porque eu vou contra as edições pagas, né? Ele mudou completamente o tratamento comigo por causa disso, mas eu vou continuar falando porque é aquilo que eu acredito. A maioria, não vou dizer que são todas, mas a maioria das antologias pagas não tem qualidade. E por quê? Porque o cara, ele se baseia no custo dele. Eu vou imprimir tantos livros e tenho que arrecadar X. Então, às vezes não é culpa do organizador. Às vezes o organizador tem a melhor das intenções. Só que aí ele chega, e eu estou falando isso porque já aconteceu quando eu estava ajudando a organizar uma antologia e eu pulei fora, por esse motivo. Então já aconteceu do editor chegar e falar assim, precisamos de X contos. Mas só tem metade que é bom. Que é bom, né? Bom, razoável. Não, mas então completa porque a gente tem uma planilha de custos para poder fechar. Aí o que acontece? Esse livro vai cair na mão de uma pessoa que não está acostumada com literatura fantástica, vai ler aquilo e falar, é isso? É isso? Vou estar em literatura fantástica nacional? Então, por isso que o cara prefere pagar R$60 num livro de um autor estrangeiro do que pagar 20, 25, 30 num de um autor nacional, né? E muito dessa culpa é de editora também, que coloca gente que não tem experiência nenhuma para organizar, permite que se façam antologias de amizade, que tem aquela turminha, né? Aquela turminha que não consegue passar na Estronho, na Draco, na Tarja e outras, né? Na Livre e etc. Sai metendo pau em todo mundo, falando que nós somos uma panela e que só passa quem é da panelinha nossa. E aí o que acontece? Eles se unem, montam uma antologia e tá lá, todos os amigos. Você vê lá que tá todo mundo. Os rejeitados que ficam metendo pau na gente, estão lá. Cadê qualidade? Não tem, é muito difícil. Não vou falar que é sempre. Claro, tem antologias pagas que eu li que são muito boas. Outras razoáveis, outras, né, que se você tirasse assim, uns 2, 3 contos ficariam excelentes e tal. Mas a maioria não presta, não adianta. E acho até outro dia eu até falei, não sei se foi pelo Twitter ou pelo Facebook, foi poxa, chamaram a gente de panelinha. Em 1 ano e 5 meses, a gente tem, vou até conferir aqui, ó, que eu estou com o site aberto, que já publicou e nos próximos, 205 autores. Bom, se isso é uma panela, eu tenho medo de ver o tamanho da trempe, porque 205 autores em 1 ano, falar que a gente é panela, é meio complicado.
E quais são os critérios de escolha de originais? Onde os autores estão errando? O que pode ser feito? Quais suas dicas aí? Bom, onde os autores estão errando, eu vou até te pedir licença, que a sua pergunta foi mais direcionada para romance, né, para original, né? Mas vale falar aqui, o pessoal erra muito na hora de mandar conto para antologia. E às vezes por pura falta de atenção. A pessoa não lê o regulamento. Quer ser um escritor e não lê. É simples, é só ir lá no regulamento e ler. Número de caracteres, tempo. Cara, a gente chega conto aqui pra gente, para uma antologia X, que você vai ler, cara, não tem absolutamente nada a ver com o que foi pedido. Nada, né? Então, assim, é falta de ler. É só prestar atenção no regulamento. E às vezes a pessoa se queima fácil, porque aí quando mandar de novo algum conto, você já fala, de novo, não vou nem ler isso. Né? Então, assim, toma cuidado com isso, que são coisas bobas. Lê o regulamento com calma, com atenção, e não só o regulamento. Porque tanto na Strontium quanto em algumas outras editoras tem um regulamento e tem um texto lá com a proposta a ser seguida. Né? O regulamento é mais técnico e o texto com a ideia. Então, lê aquilo. Às vezes a pessoa segue o regulamento à risca, mas não pegou a ideia. Principalmente das temáticas que a gente tem mania de complicar um pouquinho mais as coisas e traça um objetivo ali, cria uma cidade, cria alguma coisa, e o pessoal tem que seguir aquilo. Em relação aos originais, o nosso critério, bom, vou repetir um pouquinho aquilo que eu falei, é mais aquilo que a gente gosta, que a gente curte mesmo, e claro, se a gente leu as 30 primeiras páginas, gostou, curtiu, aí sim nós vamos ser um pouco mais técnicos, mais rígidos com aquilo. Mas não existe um tema específico que a gente vai dar preferência, não tem assim nenhuma restrição a não ser contextos religiosos. A gente combinou que nada de religião, doutrina, nada nenhum. É até coisa que grana dá, né, se publicar, mas a gente está fora. Em relação a originais, por exemplo, a gente agora está suspenso, já tem um tempo, não tem data para voltar, porque tem muita coisa na fila. Muita coisa que às vezes, aí também respondendo a sua pergunta, que às vezes o pessoal erra em não ler a proposta da editora. Tudo bem, a gente não tem uma linha editorial assim definida. Mas, poxa, como é que você me manda um original de livro espírita para Strontium, né? Entra no site, dá uma olhadinha no catálogo, pô, isso aqui tá dentro, isso aqui, né, os caras têm livro sobre música, ok, beleza, tem livro infantil, não tem livro espírita. Então, sabe, tem coisas que chegam aqui que era só a pessoa pesquisar um pouquinho o site da editora e ver que aquilo não tem nada a ver com a nossa proposta. Não é nem caso de linha editorial, com a proposta, né, não fica meio estranho demais, né, a gente publicando livro espírita, né? Mas enfim. Você disse que tá aí com uma fila. Qual o tamanho dessa fila, Marcelo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Da última vez que eu contei que ainda faltava ler, quando eu digo faltar a ler, é porque a gente já leu a sinopse, alguns a gente já descarta pela sinopse. Então, assim, que falta ler mesmo é que eu li a sinopse, ok, beleza, eu vou ler isso para ver se tá ok. Tem mais de 38, se não me engano. Mas disso, a gente já eliminou mais de 50, 60, só pela sinopse. A gente tem feito um papo com outras editoras, estava aqui, e um dos problemas que eles mais comentaram de dificuldade é a questão do plágio enrustido. Uhum. Do escritor ser inocente a ponto de achar que ninguém está reparando que é Crepúsculo, que é Harry Potter. Uhum. Vocês também têm sentido isso? Tem, e principalmente a Sally pega muito isso, porque, bom, não é segredo, que eu já falei isso em outras entrevistas, eu mesmo comecei a ler em 2004, então eu não tenho tanta experiência de leitura, né, quanto a Sally, por exemplo, que tem um quarto repleto de livros lá e já lê desde criança, ela conhece muito de muita coisa. Então, ela pega isso mais fácil, ela tipo, pô, isso aqui tá igual o livro tal. Isso aqui é a ideia do livro do fulano. Então, assim, tem sim, cara. O pessoal acha, vamos colocar aqui para ver se passa, né? Mas tem sim, tem muito. E já descartamos os originais por causa disso. Que a história estava indo legal. Opa, peraí. Aí a hora que chegar num determinado ponto, estava muito igual. Conto que chega assim, nesse estilo também. Esse é um problema sério, não sei. A história estava indo bem, aí o cara jogou o anel de cima do vulcão, né? Aí ferrou. Por aí.
Eu não sei. Mas eu acho que tem 2 grupos. Será que existe o grupo inconsciente, que é o plágio inconsciente? Eu até acredito que sim, cara. Até porque tem coisas que, tipo assim, às vezes você tem, mesmo a gente como editor, tem uma ideia de fazer uma antologia, você não jogou aquilo no ar. Quando você joga, vem um e fala, pô, mas é igual o livro do fulano. E às vezes você não viu, assim, sem maldade mesmo, não viu. Né? Aconteceu, foi em 2010, não, 2011. Aconteceu final de 2010, tá certo. Com a gente e com Argonautas, né? Que foi muito interessante, assim. A gente planejou em off lançar o Cursed City, né? Que era o Wade Western e tal. Não falamos com quase ninguém, cara, assim, bem restrito mesmo, mais o convidado e tal. E, ao mesmo tempo, Argonautas estava fazendo a mesma coisa, né? Lançando... Eu acho que vocês lançaram meio junto, né? Sim, não, e a coincidência maior foi que eu publiquei o edital lá, né? A ideia do Cursed, joguei no ar, no mesmo dia, quase que na mesma hora, eu recebi um e-mail do Duda Falcão, da Argonautas, me chamando para ser convidado do Sagas 2. Então, assim, além da ideia ter sido a mesma, ele ainda foi e me chamou para participar do Saga. Ficou bacana, a gente lançou quase junto. E o meu personagem, no Sagas, ele começa a história no Sagas e sai da cidade lá onde ele estava no Sagas 2 e continua a história dele no Cursed City. E acontece, já aconteceu com outras também. Essa semana aconteceu. Essa semana já tem final de fevereiro, começo de março, que a gente estava planejando uma antologia, eu cheguei a twittar em março, soltei umas frases no Facebook falando tal, que quem ia organizar junto comigo era o Rocha Tavares, e que a ideia foi dele. E essa semana a gente viu o anúncio de uma outra antologia igual. E com certeza o cara não copiou, porque não é uma pessoa que me segue, não é uma pessoa que acompanha a Estronho, eu sei que não, por uma série de fatos. Então assim, eu sei que ele não copiou. Foram coisas que... Coincidência mesmo. Esse é até outro tipo, né? Que é a transmissão de pensamentos. Mas eu digo agora, que é possível. Tem uns que são cópias mesmo, não adianta. Tem gente que copia descarado. Tem gente que é intencional, exatamente. E acha que ninguém vai perceber, né? Aliás, uma coisa que a gente fez esse ano, o pessoal perguntou muito, até aproveitar aqui o espaço, o pessoal perguntou, poxa, por que vocês anunciaram todos os lançamentos de 2012 e já começo de 2013 também, no início do ano, no final de 2011? Foi justamente para evitar um disse-me-diz que teve com uma das nossas antologias, que falaram que a gente copiou. Na verdade, o que aconteceu? Quando a gente lançou Insanas, já tinha uma ideia de uma sequência, né? Insanas elas matam e depois viriam os outros, né? Vem brinquedos, vem carros e vem outros que a gente nem anunciou ainda. E coincidiu, o que aconteceu? A outra editora anunciou dela primeiro. Aí veio a turminha dos que não tem o que fazer, né? Eu não sei, encheu meu saco, e de outras editoras também. Falaram, tuitaram lá, porque nada se cria, tudo se copia, e colocou os 2 links, né? Então, eu me acertei com o editor, que era quem interessava, expliquei para ele entendeu, compreendeu perfeitamente, ele mesmo falou, cara, deixa o pessoal falar, deixa eles se pegarem para lá. Falei, beleza, então eu e a outra editora, tranquilo, né? Mas para evitar qualquer coisa, nós pegamos todas as ideias que a gente tinha, quase todas, e anunciamos, para não vir encher a minha paciência depois. Que o pessoal que procura a gente fazer parceria, a primeira coisa que a gente fala, não vem puxar o saco, tá? Não precisa detonar o autor, humilhar o autor como uns e outros fazem aí, não precisa também pegar aquela vírgulazinha que está fora do lugar e fazer daquela vírgula a estrela da sua resenha, não precisa disso. Mas também não vem puxar o saco, não. É para falar o que achou do livro, ponto, né? É uma das coisas que a gente olha. Hoje a gente não faz muita parceria com o blog, porque até trocando ideia com outros editores e também experiência nossa, não dá aquele retorno, sim, maravilhoso, não. Um ou outro dá. Então, hoje a gente está preferindo fazer o quê? Pegar livro, em vez de mandar para um blog, que a gente sabe que não vai ter aquela qualidade esperada, e a gente está doando. Doa para a biblioteca, doa para leitor mesmo, que queira realmente ler, e às vezes não tem condição, né, de comprar e tal. E claro, tem uns blogs que a gente continua fazendo parceria,
mas que a gente fica monitorando, ó, isso aqui não foi legal, você tá meio, poxa, tá parecendo que tá puxando o saco, né? Então a gente dá uns toques pro pessoal melhorar as resenhas um pouquinho. A gente quer que fale a real do livro. Se for ruim, igual você falou, Alba, tem que falar. O que nós somos contra é pegar um errinho que tinha lá no livro, entendeu? E fazer daquilo ali um show. Ah, não precisa, já apontou o erro, ok, beleza, bacana. Vamos falar do resto? Então tá bom, né? Agora eu tem acho gente que tem que colocar todos os pontos, eu acredito. Sim, também. Com certeza. Mas não precisa pegar aquele ponto negativo, ou até mesmo o positivo, e fazer dele um show. Não, pô, faz a sua resenha. Ó, indicou 5 pontos negativos? Beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente vai correr atrás. Aliás, foi o que a gente fez com o Steam Pink, por exemplo, que saiu com muito erro. A galera caiu em cima, tal, apontou o erro. A gente procurou saber aqueles que falaram com imparcialidade. A gente correu atrás, melhorou revisão, melhorou diagramação, melhorou um monte de coisa. Cursed City, por exemplo, quando sair outra tiragem, vai provavelmente aumentar o tamanho da letra. Muita gente reclamou. Então, a gente ouve esse tipo, né, de opinião. E os erros também, claro, que o pessoal aponta, a gente solta nas outras tiragens. O que não dá é alimentar estrelismo de blogueiro. Aí não vai mesmo. Agora, o pior humilhar é autor não tem pra quê, né? Não, mas tem. Você vê uma resenha que a pessoa critica e escreve tudo errado, entendeu? Ela Ele Ela mesma é, faz né? concordância e tá descendo o pau nos erros que encontrou, né? Isso também é irritante, tem muito, viu? E eu presto atenção justamente nisso. Se a pessoa está criticando muito e eu vejo a revisão, eu começo a procurar se tem erro de revisão na resenha. É automático. Eu tenho muito cuidado. Quando eu falo de revisão, eu vejo tudo, vejo plural, vejo tudo concordância, que eu morro de medo. E passa também, né? Da revisão, passa, não tem jeito. Pra você ter uma ideia, agora o que a gente tá fazendo com o blog, a gente não tá... O pessoal ainda manda pedindo parceria e tal, mas a gente meio que assim... a gente não corre atrás dessas parcerias que o pessoal pede. A gente tá de olho em alguns blogs. A gente fica de olho em alguns blogs e a CL vai e convida. Às vezes coincide, porque a pessoa pediu parceria e a gente já estava mais ou menos de olho naquele blog. Então aí coincide. Então, mas o interessante, na verdade, hoje, Marcelo, vou te dar uma dica, tá? Com o fluxo de livro que a gente recebe, o interessante é assim. Quer parceria com o site? E aí, o que você achou interessante aqui na nossa... Eu gostaria de trabalhar, sei lá, esse daqui. Você interessa? Porque às vezes a pessoa, sabe, vai fazer, realmente você quer, do que mandar, entendeu? Eu vou te mandar esse então. É interessante perguntar se a pessoa está interessada mesmo. Mas é o que a gente faz aqui com alguns blogs, os convidados, os poucos blogs que a gente tem em resenha, a gente faz isso. A Celi conversa com as meninas, geralmente é mulher, né? Conversa com as meninas, pergunta o que elas estão lendo, o que gostaria de ler. O pessoal entra no nosso catálogo, fala, a gente gostaria de fazer essa resenha. Se tiver muita dela, aí a gente, esse aqui já tem muito, esse livro a gente não está trabalhando mais, não precisa e tal, mas na maioria das vezes o pessoal escolhe. Eu acho muito mais interessante, porque a gente, com essa história aqui no começo, era um absurdo, vinha muita coisa. A gente não tem como, você não dá conta. Se você chega a 50 livros no mês, consigo ler 20, sempre vou ter ali 30 na fila, não tem jeito. E o negócio vai acumulando. Hoje não, eu olho aqui o tanto de livros que eu tenho para ler, dá até gosto. Tem pouquíssimo, perto do que eu já tive, tô sossegada, entendeu? Eu sempre vou achar esse número assustador, Alba, não importa quantas vezes. O quê? 20 livros por mês. Mas enfim. Mas não é todo mês que dá. Às vezes dá 30. Não dá nunca. Marcelo falou toda hora assim, a Celi. A Celi, ela tá trabalhando ali junto com os selos Fantas, não é isso? Sim. Qual que é a diferença entre o Estronho e o Fantas? Não, nossa, foi até bom você perguntar isso, porque o pessoal confunde muito também o mundo de Fantas com o Fantas, né? Também a gente fica com mania de colocar o nome igual, né? Fazer o quê? Mas, o que acontece? A Celi já tinha um blog dela, Mundo de Fantas, né, de resenha, já tem 4 anos. E quando a gente veio com a ideia de Estronho e tal, e a gente começou a namorar também e tal, eu dei de presente para ela o selo juvenil. E eu falei, ela queria muito publicar juvenil e infanto também. Aí eu falei, não
nome melhor do que Fantasy, em homenagem ao mundo de Fantasy, que já é bem conhecido. Então ficou o selo Fantasy, ele é mais direcionado para infanto-juvenil, ou fantasia, mesmo que adulto. E o Estronho publica geral. A forma de garitagem, né, de editor dá selo pra namorada. Ai, meu Deus do céu. Começou a namorar depois, né? Depois que deu selo, falou, agora vai. Eu não dei selo nenhum, para com isso. Aí já, né? Na verdade, não. Marcelo. Na Já verdade, falou. não. A gente começou a namorar primeiro, depois é que eu presentei. Eu só quero falar aqui que eu tenho uma história com a Sally. Ai, meu Deus do céu. Ela reclama até hoje que eu não autografei o livro dela. Mas ela é imprensa, por isso que eu não autografei. Walter, mas você autografou pra mim? Mas depois que você leu, é a mesma coisa pra ela. Mas aí tá, não leu eu falei pra ela, quando você vier pra São Paulo, traz, né? E ela não traz o livro. E só reclama. Ela falou que se levar, ela não vai ter do que reclamar depois. Marcelo, Oi. eu queria te perguntar sobre o Estranho Móvel. Como que é essa experiência aí? Porque eu acho super interessante, né? Você pegar, colocar os livros dentro do carro e leva para cidades diferentes, assim. Como é que é? Como é que surgiu isso? Bom, o Estranho Móvel, a ideia inicial era só para o site Estronho, para divulgar mais o site. E era mais como brincadeira, claro, uma brincadeira meio cara, porque a plotagem não é brincadeira. Mas aí, vamos fazer as duas coisas, promover encontros com o pessoal e tentar começar a vender os livros e tal. E a ideia começou dando certo. Não tanto pela venda de livros no começo. Agora que a venda de livros está aumentando no Estronho Móvel, né? Mas deu muito certo em relação a marketing, né? O pessoal, às vezes, via o carro, passa na rua. A gente já recebeu e-mail. Teve um que eu achei muito engraçado. O cara, a gente estava indo para São Paulo no evento com a Tarja. A gente fez o evento e tal, e de lá a gente seguiu para Curitiba. Eu não olhei e-mail nem nada. Quando chegou em Curitiba que eu vi o cara falando que na estrada ele viu um carro muito esquisito. Na época tinha um palhaço atrás ainda do Le Monde, agora a gente mudou. E que tinha um palhaço atrás, um carro cheio de caveira, que ele correu e acelerou para poder ver o que era e tal, e entrou, ficou curioso, e descobriu a editora, descobriu o site e tal. Então, esse tipo de coisa valeu muito a pena no começo e continua valendo. A venda de livros mesmo está começando a aumentar agora, né? Já tem eventos que a gente deve participar abril, maio. Um dos eventos, por exemplo, que não está confirmado ainda, por isso que eu nem vou falar qual é, tem que esperar. A menina pediu para a gente não falar por enquanto, mas ela pediu que o Estranho Móvel fosse. Tá entrando com um pedido na organização lá do Centro Cultural, onde vai ser a parada lá, para ver se deixam o Estranho Móvel entrar, ou pelo menos reservar um lugar para ele na porta, para o pessoal tirar foto e tal. Então, funciona bacana, assim, nesse sentido. A gente não viajou tanto, assim, para outras cidades, Simone. Tá começando esse trabalho agora. Mas era Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis. Mas agora, na verdade, Florianópolis, acontece mais a gente ficar lá no Café Cultura. Então, é meio complicado. Nem sempre dá para parar o carro próximo, que é no Centro Histórico de Florianópolis. Então, é meio complicado. Mas sempre que dá, a gente para o pessoal brincar, tirar foto e tal, né? Tem alguns eventos que a gente faz em Curitiba, que é dentro da livraria da Arte e Letra. E lá tem um espaço bem bacana. Ela fica num ambiente muito gostoso, cheio de árvores e tal. É um café também. E o Estranho Móvel para bem na frente das mesinhas, assim. Então, o pessoal curte, às vezes entra, o pessoal para saber o que é aquele carro e tal, já vai na livraria. Às vezes nem compra o livro da Estronho, mas fica bacana, fica uma coisa bem legal. E no Estranho Móvel, a gente, quando faz evento do Estranho Móvel, não vendemos só livros da Estronho. A gente vende com os nossos parceiros. Basicamente, todos que estão na loja online, né, a gente vende também no Estranho Móvel. Então, a Tarja, a Draco, a Ideia, a Baraúna, a Giz agora, né, tá entrando. Vai ser o primeiro evento agora que a gente vai levar livro da Giz, é o dia 14. Esqueci, tem mais. De cabeça não. A ideia para 2012 é que isso cresça bastante. A gente já está com os eventos, né, na mira já.
Ele até deu uma pincelada já na história da qualidade gráfica dos livros e tal, mas é uma coisa que chama bastante atenção desde o começo, mesmo quando você falou que era com fotos aí, que vocês não conseguiam bancar muita coisa. A qualidade gráfica, as capas são todas lindas. Eu acho que eu não vi ainda uma que falasse, essa aqui não me agradou demais, não. Pode não ser tão linda, mas todas são muito bem boladas. De quem que são as ideias? A gente tem uma que a gente tá até comentando que qual que é, Lu? Aquela do buraco, né? É o Cursed City ou não? É o Cursed City. A maioria vem de ideia minha mesmo, da série. Às vezes eu tô com uma ideia que não tá muito legal, a série vai dar um pitaco, o negócio fica bem melhor. Então, assim, a maioria, nós dois. Tem uma ou outra que foi sugestão, que veio de autor, né, de algum ilustrador amigo e tal. O pessoal dá uma ideia, a capa podia ter isso e tal. E já teve casos que a gente fez, não agradou enquanto a gente estava divulgando e a gente trocou. O Kansas City mesmo foi uma. E que em alguns casos, na minha opinião pelo menos, ficaram bem melhores. O Insanas foi um que trocou e que assim, tipo, arrasou. O pessoal gostou muito mesmo de Insanas. Não só pela capa, mas eu não sei se você viu, Alba, o miolo é a mesma sequência daquela modelo. São 18 fotos diferentes daquela mesma modelo da capa. E o Cursed, respondendo aí, vocês perguntaram aí do buraco, antes estava com uma capa que era tipo um cowboy de lado com um cigarro aceso. Era bem clichêzão, apesar de que era o que a gente queria um clichê mesmo no começo. Mas aí foi até um toque que o Richard Jaggs deu. Ele falou, cara, a capa tá legal, mas não tá a cara do Estronho. Não é estranho, eu não vejo a Estronho nisso. Aí a gente correu atrás e eu peguei a ideia, né, que a gente criou, que é basicamente a população vivendo no medo dentro de Cursed City, sem poder fugir, sem poder fazer nada, né? E a gente criou aquela capa, que é uma montagem, na verdade. Aquela mão é uma imagem comprada, o restante eu fiz no Photoshop. E o buraco veio de brincadeira. Eu falei, vamos inventar uma historinha aqui que no lançamento a gente podia falar que uma editora concorrente quis sabotar e atacou a diligência e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o buraco de bala de verdade. Então a gente levou para gráfica, que na época era IBEP, e levou ideia para os caras, eles toparam na hora, acharam muito louco e tal. Foi uma pena que não deu para fazer do jeito que a gente queria, porque o buraco são muito, muito certinho, muito redondo, e a gente queria fazer meio que estragado mesmo. Mas não ia dar tempo, porque para confeccionar a faca ia demorar muito tempo e já tinha marcado o lançamento e tal, não tinha como. Aí a gente aproveitou e pegou o Richard de vilão, né? Na época a gente fez, que era a tarja que atacou o carregamento. Eu fiz um cartaz do Richard procurado e tal, foi bem legal. Mas a maioria das capas é interessante que ele falou, né? Porque olhando todas as capas tem um estilo próprio, né? Tem essa marca Estronho, né? Tem casos que não dá para fazer muita coisa diferente, né? Porque não encaixa, não dá para ser muito estronho sempre, né? Dependendo do projeto, você tem que ser coerente. Mas a maioria delas são ótimas. Eu não gosto dessa palavra diferencial, porque eu acho muito autoajuda. Mas tem uma diferença nos livros do Estronho, que vocês preferem usar papel reciclado, né? A gente agora está usando praticamente em todos. Não usamos no Limítrofe porque o autor não quis, nem naquele que está fora de catálogo, e nem... Agora esqueci, teve um outro que o autor também não quis. Então, 2 autores não quiseram. Os primeiros não tinha porque na época existia uma diferença de preço muito grande da reciclado para o Bold ou para os outros. A gente não usava por causa disso. Agora a diferença não está tão gritante e a gente prefere usar o reciclado. Inclusive, em alguns projetos, ele fica melhor. Ele dá uma cara melhor para o livro. Tem mais a ver com aquele projeto. Agora, teve caso contrário também. Teve caso, por exemplo, que o organizador queria usar o reciclado, mas o livro era muito fino. Se usasse o reciclado, ele ia ficar muito fininho o livro. Ia ficar muito estranho. Então, a gente preferiu usar o Pollen Bold. Então, assim, não é aquela coisa de frescura ecológica, porque a gente está sendo certinho. Não, a gente usa se ficar legal no projeto. Não ficou legal no projeto, a gente não usa. Não tem aquela coisa doente de querer ser ecologicamente correto.
Mesmo porque não adianta, tem outras coisas que envolvem o processo todo de publicação que a gente não usa reciclado. A gente usa dentro daquilo que dá para ajudar, a gente usa. Por exemplo, até para a gente mandar pelo correio, a gente usa um plástico bolha que ele é reciclado. E, aliás, ele é muito mais resistente do que o normal. Tem um negócio de papel reciclado que eu curto, que não é por causa de ecológico, não, porque na verdade, ecologicamente, a produção de papel, ela não é tão prejudicial quanto, né, porque reciclar papel não é tão ecologicamente correto quanto se pensa, né? Começa daí. Mas assim, é menos prejudicial, né? Mais ou menos, porque o reflorestamento, ele dá compensação de produção de oxigênio, né? Sim, e tem um livro nosso que é com papel também de reflorestamento. Não é, ele é 50% reciclado, 50% é o Fragmentos do Inferno. Ele foi feito assim. Agora, eu gosto por causa do visual, porque eu acho que dá melhor leitura. Porque o papel muito branco cansa mais, né? Sim. Igual eu falei, tem projeto que encaixa direitinho. Por exemplo, o Steampunk, o Deus Ex Machina, teve tudo a ver, né? Que foi a primeira experiência com o reciclado. Agora você pega os que a gente está lançando agora, a História Fantástica do Brasil, a gente fez a capa também com papel reciclado. E com laminação fosca. Cara, assim, ficou parecendo um livro velho, cara. Então ficou muito bacana, ficou bem o que a gente queria mesmo. Agora, claro, tem coisa... O Le Monde Bizarre, por exemplo, a gente não fez com reciclado. Fez o miolo, mas a capa não ia encaixar, porque a gente queria que aquelas cores da capa ficassem bem vivas, bem chamativas, bem circo mesmo. Então não ia encaixar legal. Então a gente usou nele a capa normal. Então eu tenho uma última pergunta, que não sei se vai poder entrar, mas eu quero saber, porque eu sou curiosa. A gente tá batendo a tecla em autor nacional, mas a gente sabe hoje que o que vende mesmo é o que vem lá de fora, que já tá com sucesso e tal. Você tem ideia de entrar em leilão de livro e comprar e trazer, tipo, sei lá, traduzir, trazer alguma coisa pra cá? Não. Nem se a gente tivesse dinheiro, que não tem, isso aí não tem. Mas não tem cacife para isso. Mas não é a proposta. Como eu disse, a proposta da editora, depois daquela confusão que teve, que eu tentei publicar e foram juntando as peças do quebra-cabeça, então a proposta foi dar continuidade ao trabalho que era feito no site, de dar oportunidade para novos autores nacionais e de Portugal, porque no site também já vinha de bastante tempo autores portugueses publicando e leitores portugueses também. Então, a Estronho vai continuar publicando autor brasileiro, português, aliás, qualquer país de língua portuguesa. Talvez está nos nossos planos publicar em espanhol também, mas bem mais para frente. Mas português a gente tem inclusive alguns projetos já que a gente já está analisando além do segundo livro da Valentina que vem aí. Curiosidade agora, tem que traduzir, né? Não dá pra, tipo, o cara manda o texto pra você e na boa ir lá e mandar imprimir. Não tem como, né? Tem que dar uma revisada, não tem? Não, a revisão por exemplo, da Valentina, a gente fez questão de deixar o português de Portugal. Questão absoluta. Trocamos só mesmo em relação à nova ortografia, tipo, tirar acto, facto e tal. Mas ficou exatamente como ela escreveu. O que nós fizemos foi colocar legendas, em alguns casos, em termos que são completamente diferentes ou que são desconhecidos, né? Ou até de palavras que não são muito usadas no Brasil, que até aconteceu, foi até engraçado que eu conversando com a Valentina pelo MSN, tirando dúvidas, o que é isso, tal. Depois eu fui ver, cara, assim, maior vergonha total, né? Eram palavras que existiam, só que você não vê ninguém usando no Brasil. Você pega o dicionário, tá lá, caramba, tá aqui. Mas é o comum deles. Essa autora do Distúrbio, né? Autora do Distúrbio. E aliás, isso, Alba, foi uma das coisas que o pessoal mais gostou. A gente ter deixado o português de Portugal. Porque ele é uma narrativa gostosa, sem ser chata, né? É diferente de autor que quer mostrar que sabe demais o português, sabe demais a língua portuguesa, e floreia tanto texto, que fica um saco, né? Tipo, a gente teve... a gente já cortou texto de 2 autores, basicamente são 2, que mandam de vez em quando pra gente, mas, poxa, nosso objetivo é, como eu falei, dar chance a novos autores e também buscar leitores novos, né?
pegar essa molecada que não está acostumada a ler, levar uma coisa diferente, por isso que a Estranho mistura tanta coisa também, mistura medieval com ficção científica e faz aquela confusão toda, para poder pegar esses leitores. Você me joga um texto a lá Machado de Assis, José de Alencar, pro cara, putz, ele não vai querer ler. O texto é ótimo, maravilhoso. Pra gente que curte ler, é até interessante. Mas não dá pra soltar assim. Né? Teve um só que eu passei porque eu contava muito bom, aí a gente passou, tá no Sete Demônios. Mas os outros não tem como, fica muito chato. Já o português de Portugal não é assim. A narrativa deles é gostosa. Ela é elegante, sem ser chata. E você ouve o sotaque, né? Não, é muito legal. É legal. Sotaque, é muito legal. Eu tava pensando nisso, imagina lendo livro em português e ficar tudo falando português, a trouxa, né? Português de Portugal. Agora, bom, vocês querem um furo? Ui! Aí eu sempre tô aberta. Aí. Putz, Na verdade, viu? não é tanto assim, porque eu andei soltando umas dicas no Twitter e no Facebook, mas oficialmente falando, vai ser a primeira vez aqui. Bom, se vocês vão publicar isso depois que eu soltar no site, aí já azar de vocês, perderam o furo, mas a gente vai soltar segundo semestre, a gente deve começar a mandar os e-books, né? A gente deve começar com Cursed City, Insanas, tal, os primeiros. Por que a Estranho está demorando a soltar e-book? A gente não queria simplesmente converter o miolo que vai para a gráfica, passar ele para eletrônico. Né? Tem muita coisa ali que não faz sentido. Até pegando carona no que a Alba falou em relação ao visual dos nossos livros, não é só capa que a gente tenta fazer diferente, o miolo também. Então tem muita coisa no miolo, tem muitas ilustrações, muitos detalhes, que na versão eletrônica vai ficar sem sentido. Vai ficar ali para encher linguiça. Então, por isso que a Estranho ainda não soltou, não estamos com pressa, a gente vai publicar aos poucos, tanto antologia quanto romance, em e-book. Agora, o que acontece, a novidade que eu falei para vocês é o seguinte, não é nem em relação à publicação do e-book em si, não. A gente deve fazer a nossa primeira experiência com o Insanas, que ele vai ser publicado em e-book em espanhol. Já está sendo traduzido, já começou, aliás, já está sendo traduzido, não. A gente já começou a fazer os novos contratos com os autores, né, e a galera já vai participar também dessa publicação nova, e a tradução deve começar daqui umas 3, 4 semanas, já deve começar. Então, no segundo semestre, a gente já vai soltar o Insanos em e-book em português e espanhol. Vai ser a primeira experiência, depois a gente vai encaixando alguns títulos. Então vamos para a parte agora o que cada um está lendo. Eu vou começar com o convidado, né? O que você está lendo, Marcelo? Bom, não vou nem falar dos originais dos contos das antologias, né? Não. Tô lendo o Rei Rato. Da Tarde. Esse que o Richard falou que que ele mistura um pouco ficção com fantasia. Tem uma mistura que ele falou que eu não lembro. É o Que é ficção científica com fantasia. Weird Fantasy, né? Não é ficção científica, não. É mais fantasia urbana e tal. O nome é Weird Fantasy, não é isso? Isso, Eu fiquei curioso pra ler esse livro. É bom? É bom, cara. Bom, muito bom. Eu já tô terminando. É muito bom. Todo mundo fala desse livro, também tô afim. É Melville, né? Melville não sei o que, o nome do autor. Como é que é? Eu não sei se fala China ou China, né? China Melville, né? China, aí é o sobrenome do autor do Moby Dick, né? Escreve Mieville, eu não sei se fala assim. É isso mesmo. Mas é bem bacana, cara. Bianca? Tô lendo Delírio, agora da... Como é a autora, Alba? Esqueci, ele tá longe. Lauren Oliver. Exatamente. Eu li um livro uma vez dela, gostei muito. Esse eu tô gostando também. A escrita dela é bastante poética. Tá bonito. A Alba leu quantos livros nos últimos 5 minutos? É só que tá lendo, né? Não que leu na semana. Não, só que tá lendo, pô. Senão não Senão liga. a gente pode gravar em dezembro, né? Né, que essa semana foi bem rica em leitura. Eu li bastante coisa boa. Eu tô lendo agora um que eu peguei um site que é interessante pro leitor aí que gosta de ler inglês e que tem bastante blogueiro que escuta, que é o NetGalley. Eu acho que tem uma dica legal para autor. Eu passei pro Walter e já estava contando para ele como que funciona. Lá as editoras dos Estados Unidos e alguns autores, eles fazem parte desse site, eles jogam lá as ofertas.
Aí as pessoas que fazem resenha, os blogueiros entram, escolhem, pedem para a editora avalia o site e se quiser mandem arquivo. É bem interessante, a gente se inscreveu do Psycho Books. Eu já resenhei um livro de lá que não foi lançado ainda, vai ser lançado em maio só. E agora eu tô lendo deles também, da Julie Kagawa, que aqui no Brasil ela foi publicada pela editora Underworld. É The Immortal Rules. É um jovem adulto distópico sobrenatural. É bonitinho, tá bem bacana. Como é o sobrenome dela? Julie Kagawa. Não tem como não pensar bem. Deixa a menina, ela tá com vontade, deixa ela Kagawa à vontade. Pra perguntar pra Alba o que ela tá lendo, tem que perguntar assim, Alba, qual é o livro que você prestou atenção que você tá lendo? Ah, que mentira, Walter. Que mentira. Simone. Eu tô lendo 2 livros. Tô lendo As Últimas 4 Coisas, do Patrick Rothfuss, né? Que é o mesmo da Mão Esquerda de Deus. E tô lendo Marhemont, A Terra das Florestas Sombrias. É Paul Hoffman, não é? É Wolfgang... Hã? É Hoffman? É Paul não é Hoffman, Rothfuss, não. Rothfuss é do Rangers, né? Quais são as 4 não. últimas coisas, Simone? As 4 últimas coisas são morte, julgamento, céu e inferno. Não necessariamente nessa mesma ordem. Não, nesta ordem. Exatamente. Morte. Morte, julgamento, céu e inferno. Na verdade tá errado. Deveria ser imposto, morte, julgamento e inferno. Mas não pode. Inferno, né? Não tem céu nenhum. Não, aqui céu. Mas ou tu vai pro céu ou vai pro inferno, na verdade. São as 3 últimas coisas. Você acha que vai pro céu. Ou vai fazer uma escala. Você acha, exatamente. De repente você acha que tá no céu, mas daqui a pouco você, né, despenca. O Luiz... E esse livro alemão, né? Que é A Terra das Florestas Sombrias. Que é do Wolfgang da Heike Hohenbein. Eu tinha ouvido falar, não, me emprestaram. É interessante. A gente faz uns 3 meses que não grava. Deu tempo Luiz do tá Luiz. lendo Duna ainda, nem pergunta. Deu tempo do Luiz de alguma coisa. Não, eu tô no... Gone. Eu tô no 5º livro da série Gone, Simone. E eu tava no 2º quando... Ó. Eu tô lendo... Não, desculpa, é o 4º, não é o 5º. É o 4º livro da série Gone que eu tô lendo. Eu li Fome, Lies, que é o 2º. Fome é lançado pela Galera Record, né? Provavelmente Lies vai ser o título Mentiras, eu imagino. Vai ser lançado no final desse ano e eu sou apaixonado por essa série. Eu acho ele brilhante, o Stephen King concorda comigo. Eu tô lendo, eu li em sequência, eu dificilmente faço isso, ler séries em sequências, mas eu acho ele brilhante. E eu tô lendo em Kindle pela primeira vez também. O Lies, eu tenho o livro físico e optei por ler em Kindle. E o novo livro, que é o Fear, que é o 5º, eu comprei só em Kindle. Eu acho bonitinho o Luiz que ele fala, né? Ele é tão pouco umbigão do mundo, né? Que o Stephen King concorda com ele, né? Porque tá escrito atrás, o Stephen King também acha o livro bom. É isso. Eu sei, ele escreveu assim, eu também conconcordo com o Luiz. Com o Luiz, Assim, exatamente. eu concordo com o Luiz dele. Lógico, entendi. Eu tô lendo Tieta do Agreste, do Jorge Amado. Você já chegou naquela parte que eu te falei? Já passei. Sensacional, não é? Pé de buceta. Não é buceteiro? É pé de buceteiro. Mas não tem o doce de puta? Cara, deve ter. Tem tanto palavrão, é muito legal. É muito bom. Ele fala assim pra ela quando ela desce da... Como que chama mesmo? A Jabiraca. Ela dele desce e fala que belo pé de buceteiro. Ele fala. É isso aí. Ele fala, é um Essa bêbado. frase. É o bêbado, ele fala isso. É sensacional essa frase. Marcou muito a minha vida. A sua vida foi marcada pelo pé de buceteiro, Alba? Não só um pé, um belo pé. É sensacional essa frase, gente. Olha que elogio. Você descer de uma jabiraca, vira um belo, eu não sei falar isso. Que maravilha. O Jorge Amado tem algum mulher... livro que não tenha palavrão? Que não tenha sacanagem? Os primeiros são bem engajados, né, no comunismo. Tem sacanagem, tem, lógico, aquela sensualidade própria lá, mas os mais safados mesmo são os últimos, né? No começo ele era bem engajado no Partido Comunista. Foi ficando velho, foi ficando safado, né? Esse que é o problema de ficar velho, porque a gente olhava aquele velhinho, cabelinho branco e pensava, por que ele não escreveu? Ah, não, ele tinha cara de safado, não tinha? Tinha sim, tinha mesmo. Tinha, aquilo já tinha. Eu gosto muito de ler o Jorge Amado. Ele tem uma escrita... Que agora tá fazendo 100 anos, né? Ele estaria fazendo 100 anos, acho que ano passado. Né? Que teve o lançamento do filme, né?
Capitães Dari. Que parece que foi um fiasco, né? Não sei, não ouvi falar, nem sei se foi lançado. Simone, especialista em cinema, foi? Foi, Tinha mas Turbonito. só no circuito alternativo. Aí que beleza. Não foi pro. Deve ser, Não foi pro Nossa, foi fraco então, hein? Deve ser fraco o filme. Mas os atores ali vão ter que rebolar, né? As crianças. É um livro que eu gosto muito, o Capitães da Areia. Já li umas 3 vezes. Então tá, então a gente termina assim, né? Tchau. Tchau, gente. Eu gosto de vocês. Eu Fala sou saudade. uma coisa engraçada aí, Bianca. Tchau. O quê? Luiz, Já aquela piada foi boa, aquela piada. Ai, Luiz, fala Tchau. aquela piada. É tão bonitinha. Eu não me ofendi porque eu não sou mais. A Simone não ouviu, né? Ai, Eu não ouvi também, ouvi? De que piada? Acho que a Bi não tava, só eu, você e o Eu Val. vi uma piada rápida, direta e achei legal. 2 moças de coloração do cabelo claro, né? Uma disse pra outra, será que dá pra tomar anticoncepcional com diarreia? E a outra disse, não, toma com água. Ai, eu achei, gente, essa piada que é boa. Não pode ser muito longa. Alba adora É assim. piada curta e direta. Não se estenda em piada. A melhor coisa que você faz na vida. Eu Eu achei- dei risada. Eu achei muito Muito boa. Eu acho que é uma dica sensacional.